Olá! De Olho na Educação está começando um compromisso da rede de emissoras públicas com o ensino brasileiro, considerado primordial para fazer o país avançar em todos os segmentos da sociedade. Até o segundo turno das eleições, estaremos discutindo aqui problemas e apresentando soluções na área educacional. Lembrando sempre que você deve exigir do seu candidato um compromisso com a educação. Nossa convidada dessa noite é a professora Guiomar Namo de Mello, educadora e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Guiomar, muito boa noite. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você por me convidar. Você estava me dizendo que você acha muito importante a gente conversar sobre a preparação dos professores. Por quê? Porque todas as pesquisas que vêm sendo feitas nos últimos 20 anos sobre o que mais determina o desempenho de um aluno na escola, fica bem claro que o que mais determina, obviamente, é a origem social dele, a instrução do pai e da mãe. Tem uma vida familiar que pesa muito no desempenho. Mas se a gente deixar esta questão, porque isso pesa igual para todo mundo, não é? E se, por exemplo, 90% é determinado pela origem e 10% não, esses 10% fazem uma grande diferença entre os alunos. E o que mais pesa nesses 10%, que são coisas que estão no controle da escola, porque a escola não pode controlar a origem social do aluno, mas ela pode controlar a qualidade do professor. E a qualidade do trabalho do professor é o que mais pesa no desempenho do aluno, exceto, obviamente, as condições sociais e culturais da origem dele. Isso faz com que o professor seja uma figura essencial para a educação. E tanto é verdade que os organismos internacionais, todos eles, estão de olho nas questões do professor, todo mundo está levantando as políticas em relação ao professor, quais seriam as melhores iniciativas junto ao professor para que melhorar o trabalho dele e, consequentemente, melhorar o desempenho do aluno. Uhum. Vamos acrescentar alguns dados aqui no nosso bate-papo, porque 7 em cada 10 alunos brasileiros completam hoje 12 anos de escolaridade sem conseguir entender um texto e mal sabendo fazer as contas. Os resultados do SAEB, o Sistema de Avaliação de Educação Básica, foram divulgados pelo MEC, o Ministério da Educação. Mergulham mocambos nos mangues molhados. Moleques mulatos, vem vê-lo passar. O Meu Pé de Laranja Lima é um clássico da literatura brasileira. Escrito por José Mauro de Vasconcelos, conta a história do Zezé, um brasileirinho que, como tantos outros, passou por maus bocados. Aqui na biblioteca, ele faz companhia a outros personagens. São esses livros que fazem a diferença na vida das crianças. A habilidade de interpretar textos só vem com o hábito da leitura. Se fosse uma história, o atual capítulo do ensino brasileiro seria um drama baseado nos resultados do SAEB, Sistema de Avaliação de Educação Básica, divulgados na semana passada. De 2 em 2 anos, o governo faz esta avaliação. 5 milhões de alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º do médio responderam às questões de português e matemática. O resultado? Enquanto houve avanços no fundamental, 70% dos alunos do médio estão em nível insuficiente. Isso significa que 7 em cada 10 estudantes saem do ciclo básico com dificuldades em leitura e em resolver problemas matemáticos. O nível ideal foi atingido por pouco mais de 1,5% dos estudantes em português e 4,5% deles em matemática. O ensino médio brasileiro está absolutamente falido. O ensino médio está no fundo do poço. E se a gente continuar dando uma educação insuficiente para os nossos jovens, nós não vamos conseguir avançar enquanto país. Existe um quadro ainda mais dramático. É uma linha imaginária que se desenhou na educação do país e o dividiu. O caminho até a faculdade ou o mercado de trabalho é o mesmo para os estudantes, mas a realidade de cada estado define as dificuldades da jornada. Em verde, os estados na média ou acima dela em língua portuguesa. Em amarelo, os que estão abaixo, quase todos do norte e nordeste, com exceção de Pernambuco. A situação é parecida em matemática. Acima da média, no norte e nordeste, apenas Rondônia faz companhia aos pernambucanos.
É preciso olhar com coragem as mudanças que foram introduzidas no final dos anos 90 e entender qual foi o efeito que elas tiveram no ensino, principalmente no ensino médio. O SAEB 2017 revela que as crianças continuam melhorando de desempenho ao final do 5º ano, em todo o Brasil, e que no final do 9º ano há uma melhora muito pequena, mas infelizmente no ensino médio os alunos continuam tendo um desempenho crítico, o ensino médio continua estagnado, sem apresentar melhoria. No caso das crianças do 5º ano, nós ainda observamos que, apesar da melhoria, há uma enorme desigualdade no Brasil, né? As crianças da região Nordeste, com a única exceção do Ceará, continuam com desempenho muito abaixo das crianças do Sul e do Sudeste do país. Né? Essa desigualdade precisa ser enfrentada e a melhor maneira de melhorar a desigualdade é com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que vai permitir mais equidade ao sistema e uma aprendizagem com mais qualidade. São números impactantes, né, professora? Muito. Você acha que o ministro da Educação exagerou? Nós Não. Estamos no fundo do poço? Ele não exagerou, ele está dizendo o que ele disse é exatamente o que está acontecendo. Um país que sequer 2% dos seus jovens tem o mínimo necessário de língua portuguesa e matemática é um país que não tem futuro. Pode ser que a saúde seja muito importante, porque a gente precisa do pronto-socorro hoje e morre amanhã. Pode ser que a segurança seja muito importante, porque você corre o risco de agora sair na rua e ser assaltado. Isso tudo não tem dúvida. Agora, a única coisa cuja importância você talvez não veja diretamente, mas que ela vai pesar para frente, é a educação. Porque na educação é o único lugar onde você constrói o futuro. Não é? Você sobrevive na saúde, você sobrevive na segurança, mas você tem que construir o futuro. Não dá para sobreviver na educação. A educação você tem que construir o futuro. E isto é uma coisa muito chocante no caso do ensino médio. E tem um dado, se você me permite acrescentar, não é? O Brasil também tem uma prova de alfabetização, que é a ANA. O nome dela é ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização. O último resultado da ANA mostrou que no 3º ano primário, quase 60% das crianças do Nordeste não estão alfabetizadas. E a ausência da alfabetização não é só uma coisa que vai aumentar o analfabetismo. Não aprender a ler no momento que tem que se aprender a ler implica em perdas cognitivas. E num momento em que o mundo está mudando... Evidente. O mundo, a inteligência artificial está chegando. O carro sem motorista, a economia está mudando muito. Como essas crianças vão conseguir ter vaga, lugar no mercado de trabalho Evidente. Depois? O Brasil, desse jeito, vai sobrar para ele o destino de fornecedor de matéria-prima. E não é isso que nós queremos. Esse país pode ter um futuro brilhante se conseguir superar este déficit educacional que nós estamos vivendo. A Base Nacional Comum Curricular, ela é importante porque ela vai alinhar, ela vai ser a régua, digamos assim, em torno da qual os materiais, os livros didáticos, a formação dos professores tem que entrar. E veja bem, não é só falta de investimento, não é só falta de recurso. O Brasil não põe pouco na educação. Ele põe igual a vários outros países. O problema é que o que nós pomos na educação não rende a qualidade que a gente quer. Vamos, então, a mais um ranking, o da OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Feito entre 60 países, o Brasil aparece com um dos maiores números de alunos por professor. De acordo com o estudo, as escolas públicas do Brasil têm 22 alunos por professor no primeiro ano do ensino médio. Entre 60 países, o número só é menor que o da Colômbia, onde são 27 alunos por professor. Na China, o país mais populoso do mundo, são 12 estudantes por professor. O levantamento também aponta que entre os professores de ciências, apenas 29% têm especialização na área. Na Finlândia, por exemplo,
a proporção de professores especializados nessa disciplina nas escolas públicas é de 83%. E ainda, de acordo com o estudo, por aqui, apenas 10% dos professores acreditam que a profissão é valorizada pela sociedade. Tá aí, né? Houve um tempo em que o professor era uma categoria muito respeitada. Sim, houve um tempo, porque naquele tempo, e isto é bastante tempo atrás, a escola pública era uma escola de minoria. Era pouca gente que ia. Tinha uma grande maioria que não passava, nem entrava na escola. E os que entravam não passavam do 4º ano, a 4ª série do ensino fundamental. Isto mudou muito. Quando nós colocamos todas as crianças na escola, nós trouxemos toda a diversidade e todos os problemas do Brasil para dentro da escola. E a escola não esteve preparada para enfrentar isso. E não é só uma questão de número de aluno por classe. Precisa tomar cuidado com esse indicador, porque ele pode ser enganoso. Não é só o número de aluno por classe, é o tipo de apoio que o professor tem, de materiais, de supervisão, de ter alguém assistindo a aula dele e dizendo para ele o que está bom e o que não está bom, de gente que observa o que ele está fazendo, de cursos que ele possa fazer dentro da escola para ajudar a melhorar o desempenho dele. Então, além da questão do número de alunos, e as pesquisas indicam que o número de alunos não é a variável mais importante, a variável mais importante é a qualidade da formação desse professor. É o quanto ele domina o conhecimento que ele precisa ensinar e quanto ele domina como ensinar este conhecimento, certo? Então, não é que o professor ele seja o vilão dessa história. Ele não é o vilão, porque ele vive em condições, ele trabalha em condições muito difíceis. Este talvez seja o grande problema. A curto prazo, como é que a gente poderia reciclar esses professores que já estão trabalhando? Pois é aquilo que eu tive já a oportunidade de comentar com você, Maria. O Brasil chegou num ponto tal que tinha que fazer alguma coisa. A Base Nacional Comum, ela surge, ela não é uma bala de prata. Aliás, em educação não existe bala de prata, infelizmente. Mas ela é uma referência que aponta o caminho do futuro. E isso é importante. Então, nós teríamos que entrar agora num imenso programa de fazer com que os professores aprendam a trabalhar dentro da perspectiva da Base Nacional Comum. Então, o que está acontecendo hoje? Cada estado e cada município vem trabalhando o seu currículo anterior, olhando o que vem na base. A base é um conjunto, é um documento grande, que foi feito pelo MEC, passou pelo Conselho Nacional. Hoje, a parte do ensino fundamental já é obrigatória, já foi homologada pelo ministro. E os estados e municípios estão olhando o que eles estavam ensinando e refazendo, se for necessário, para alinhar isso com a base. Tem que mudar muita coisa? Depende do estado, depende do município. Eu diria que, em termos de rigor, tem que mudar bastante coisa, porque tem muita coisa nos currículos nossos, eles são bem recheados, são currículos cheios de coisa, mas nem todas são tratadas com profundidade. Então, em vez de você tratar um monte de coisa mais ou menos por cima, a base tenta funilar um pouco isso para que haja mais foco. E isso facilita essa reciclagem dos professores? Isso facilita, está se colocando dinheiro para que esses professores sejam reciclados, venham a fazer cursos ou programas, ou, enfim, as diferentes iniciativas de preparação desse professor. E, ao mesmo tempo, tem que se pensar nas faculdades, aonde eles são formados, porque não adianta você melhorar esses que estão aqui se você não mudar onde eles estão sendo produzidos. Não é? E a gente poderia dizer que, com honrosas exceções, e há muitas, no modo geral, os currículos de formação do professor são muito pobres e muito mal orientados, sobretudo naquilo que diz respeito à prática. Como é que tem que ensinar? Guiomar, você que é professora, você diria que essa é a profissão mais importante para um país que quer ser um grande país? Eu não diria que é a mais importante, porque é complicado a gente fazer essa classificação, não é? Mas eu diria, sim, que o professor, você entrega na mão do professor a matéria-prima mais importante que existe hoje. E não sou eu que estou dizendo. Por exemplo, é o Fórum de Davos que está dizendo isso. Os neurocirurgiões estão dizendo que o cérebro, produtor
de inteligência, onde mora a inteligência, é a coisa mais importante que vai existir daqui para frente. A máquina vai poder fazer muita coisa, mas a massa cinzenta é que tem que superar esse estado. Então, este professor tem na mão dele uma parte do nosso futuro, né? E evidente que você pode corrigir lá para frente e tal, mas é como você leu uma vez a frase do Pitágoras, né? Eduque as crianças, que assim você não precisa prender os adultos. Qual é o maior problema no caminho? Eu diria que a formação do professor é um grande problema, mas eu diria também que existe um problema de gestão na educação, de saber colocar o dinheiro com mais foco. Nem tanto por questões de corrupção, não estou nem levantando essa questão, porque seria injusto da minha parte, eu não tenho dados sobre isso. Mas eu tenho dados sobre o modo como é mal distribuído o nosso. Por exemplo, nós colocamos muito mais dinheiro que os países desenvolvidos na formação de um estudante de universidade pública e muito menos que os países subdesenvolvidos na formação de uma criança. Não é? Essa, por exemplo, vai ser um problema, porque não vai ser fácil você dizer, olha, não dá para pôr todo o dinheiro aqui, tem que pôr ali. Alguém vai ter que arbitrar isso. Por isso que peçamos a Deus que a pessoa que venha a ser eleita seja sábia o suficiente para resolver esse dilema de Salomão. Exatamente. Vamos, então, aproveitar e ler lá no telão uma outra frase também muito importante, que é: eu não me importo de sentar no chão na escola. Tudo o que eu quero é educação e tenho medo de que isso não aconteça. A frase é da paquistanesa Malala Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz. Vocês se lembram da história dela? Malala sobreviveu a um atentado a tiros. Ela era perseguida por defender o direito das mulheres à educação. Para pensar, né? Muito. Principalmente, né, vindo dela, que foi uma menina tão oprimida, né? E que ela é uma defensora da educação como forma de emancipação. O De Olho na Educação volta amanhã às 8:55 da noite. Eu agradeço de novo a sua presença, Guiomar. Muito obrigada por tudo que você está dividindo e compartilhando aqui com todo mundo. É um prazer. Mais uma vez, eu repito. E nós lembramos o seguinte: cobre do seu candidato, seja à presidência, ao governo estadual, ao legislativo, um compromisso com a educação. Entre no site dos candidatos, mande e-mails, exija que eles se posicionem sobre o ensino. Queremos saber o que eles farão para ajudar no desenvolvimento de um Brasil mais justo, solidário e democrático. De Olho na Educação, um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do país. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã.